Olá, seja bem-vindo a Isto é Sua História. Eu sou a Lívia Biasi e hoje eu converso com o Kleber Marques, que é o criador da Warp Zone, a primeira editora independente de videogames do Brasil. Seja muito bem-vindo, Kleber. Obrigado, Lívia. Obrigado pelo convite. E já te adiantando, pronunciou perfeitamente o Warp Zone. Muito bom, que bom. Kleber, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua relação com o videogame. Qual que foi o primeiro impacto? Como que isso entrou na sua vida? E se você lembra, tem memória do seu primeiro console e o seu primeiro jogo? Tá, legal. Eu lembro, isso é o que foi o estopim pra criar o Warp Zone, claro, né? Anos 80, eu sou dos anos 80, sou de 83, e ali era tudo muito mágico, né? Videogame é uma coisa muito nova, porque, querendo ou não, nos anos 80, o que a gente tinha de ficção científica, você conseguir mexer alguma coisa na tela da TV, assistir já era um luxo, né? Uhum, com Mexer certeza. alguma coisa na tela da TV, então isso era muito bacana. Eu lembro, o meu primeiro videogame, aqui no Brasil, o pessoal chamava de Odyssey, apesar que lá fora é Odyssey 2, mas a Philips lançou um videogame e eu tive esse console nos anos 80, né? O meu pai, sempre eu fui muito influenciado por ele. Em revistas, em quadrinhos, Legal. em videogames. Ele era técnico em eletrônica nessa época. Então imagina, sabe aquela cidadezinha? Nessa época eu morava no interior, né? Uhum. Toda cidadezinha tem um técnico, que é onde todo mundo leva TV, som pra arrumar. O meu pai era o técnico na cidade onde a gente morava. E por mais que a gente tivesse uma situação muito simples, minha família era muito simples, eu sempre tinha TV, videocassete, videogame em casa. Por quê? Porque os clientes levavam pra arrumar, meu pai arrumava e ficava com a gente 1, 2 semanas para testar antes de entregar. Então eu era o beta Demais. tester dele. Imagina só, Uhum. uma criança nos anos 80 com um videogame, por mais que não era meu, né, em casa. Ficava ali super feliz 1, 2 semanas e depois ficava triste porque ia embora até chegar o próximo console. E, nossa, eu lembro vívido, como se fosse hoje. Meu pai chegando em casa com o Odyssey, né? Que aí ficou pra gente mesmo, era o meu primeiro console. E o jogo do Come Come e do Uhum. Didi na Mina Encantada. Nossa, Lívia, falar pra você, aquilo foi mágico. Não tinha nada a ver. Os bonequinhos que apareciam no desenho do jogo, né? Na capinha, não tinha nada a ver com o que tava na tela. Mas pra criança, você enxergava ali o Didi. Não era o Didi que tava na tela, entendeu? Mas era. Pra Era. você era. E a sua relação com o videogame, ela não parou só no ato de jogar. Você tinha uma curiosidade a mais, que eu acho super interessante, que era ler sobre videogames. Como que foi esse processo? Você se tornou um colecionador? Foi. Como eu disse, mais uma vez, influência do meu pai. Nossa, né, aquele negócio. Nos anos 80 era muito bacana porque a gente frequentava muito sebo de revista, pra você Legal. comprar revista usada, né? Uhum. Meu pai, ele gostava de colecionar gibi e eu fui, né, moleque, criança pequenininho ali, eu fui na onda dele. E era muito divertido porque a gente chegava no sebo, por exemplo, e encontrava de tudo. Você conhecia, era um mundo. Imagina, eu era uma criança ali, pra mim era mágico. Tudo era grande, tudo era bastante. Tinha um monte de revista empilhada. E nesse vai e vem, Lívia, no início dos anos 90 ali, eu conheci as revistas de videogame. Uhum. Para uma criança, para um moleque no início dos anos 90, eu tava ali para completar 8, 9 anos, isso era incrível. Falar para você que era Imagino. fantástico. Ter uma revista que falava de algo que você adorava. Porque tinha a revista do adulto, a revista para as mulheres, e criaram a revista para uma criança. Uhum. Mas, especificamente, o moleque que gostava de videogame. Isso era mágico, né? Ver. E olha só que legal, a nossa característica, né? Nem todo mundo tinha videogame em casa. Sim. E a revista, ela era muito democrática. Você não tinha videogame, mas você conseguia ler Demais. sobre videogame, via as telinhas. Enfim, era, nossa, muito gostoso lembrar disso. E foi, justamente, nesse momento, Lívia, que eu peguei e comecei a colecionar essas revistas. Porque eu gostava demais de ter aquela sensação de estar conhecendo coisa nova, Sim. algo que você lia na revista lá. Não chegou no Brasil ainda. Isso era sensação. Não chegou Uhum. no Brasil e você já tá lendo sobre, né? Ah, era muito gostoso. Você tem memória de quantas revistas você chegou a ter, assim? Olha, eu cheguei a ter e tenho, porque eu mantenho elas comigo Olha, que até hoje. demais. Você sabe que isso é uma curiosidade interessante? O pessoal sempre que acompanha o Warp Zone me questiona. Quando eu mostro minhas revistas, o pessoal chega a questionar o seguinte, fala assim, nossa, tão bem conservado, você é muito cuidadoso, tal. Mas eu brinco, claro, brincando. Falo assim, isso daí é um trauma. Porque meu pai fazia o seguinte, a gente ia comprar, né, no sebo ou, né, enfim,
Ele falava assim, ó, se rasgar ou se riscar, eu não compro mais. Então Ah, você cresceu, eu cresci sabendo. naquele trauma lá, né? Falar assim, não, não posso, tem que cuidar e bem cuidado. Então eu mantenho comigo até hoje as revistas que eu comprei desde os anos 80. É, as de videogame, eu tenho hoje um pouco mais de 3.100 exemplares Que comigo. Eu demais. guardo que nem biblioteca, né, no meu Legal. escritório e tal, bonitinho. E eu uso muito para consulta, para os trabalhos que a gente Uhum. faz hoje em dia. Porque ali naquele momento eu comecei a colecionar a revista pelo simples fato de gostar de videogame. Óbvio, Sim. porque eu era criança para pré-adolescente, não vou falar para você que eu tinha outras intenções naquele momento, óbvio que não. Mas quando eu já estava ali, já de adolescente para a primeira fase adulta, o que eu tinha em intenção era, eu quero manter um registro, isso eu tinha muito claro. Eu queria manter um registro do mercado de videogame no Brasil, sabe, do mercado, um registro jornalístico do videogame no Brasil. E como que fazia isso? Guardando a revista, Que guardando o delícia. recorte do jornal, né? E foi assim, e mantenho comigo até hoje. Então virou um acervo, na verdade. Virou um acervo e que eu tenho um ciúme danado. Isso que eu ia O perguntar. pessoal me procura, fala assim, olha, né, Clebão, quero ir lá e gravar o seu acervo, tal. Fala assim, eu dou uma disfarçada, desconverso. Poucas pessoas foram, de fato, ver, Que né, legal. mas, eu tenho ciúmes aqui, deixa eu folhear, então, ó, cuidado com a capa, sabe, frescura de colecionador, Eu todo imagino. colecionador tem a sua, né, eu tenho com as minhas revistas, e, sim, é um acervo que eu adoro, Lívia, falar para você, entre os acertos e os erros do jornalismo naquela época lá, Uhum. eu gosto de pegar uma edição de 1991, por exemplo, e ler, entender o que estava falando ali, porque na época eu entendia diferente, eu era uma criança, pré-adolescente, é diferente, né? E ver o que eles falaram e não se concretizou, ou falaram errado. É uma viagem no tempo pegar Nossa, um que exemplar demais. antigo assim para Aham, ler. É uma imagino. delícia, uma delícia. E toda essa construção também te levou a escolher a sua profissão, que não foi jornalista. O pessoal me pergunta, fala assim, mas você tem formação, né? Porque, querendo ou não, hoje com a Warp Zone, a gente É. tem mais de 60 livros publicados. Uhum. Logo pensa assim, você é jornalista, né? Não, não sou. Eu tenho formação em tecnologia da informação. Eu fiz faculdade, pós-graduação, MBA, tudo em tecnologia. Por conta dos jogos. Por conta dos jogos. Porque hoje em dia, olha que legal, hoje em dia a pessoa que gosta de videogame, ela pensa, vou fazer uma faculdade, ou pelo menos um curso Uhum. técnico, algo assim, em desenvolvimento de jogos. Bacana, e tem essa possibilidade É, hoje mesmo. tem. No início dos anos 90, na metade dos Sim. anos 90, não tinha isso. O que a gente procurava? Vou fazer informática. Que na época não era nem TI, né? Não falava, Uhum. vou fazer tecnologia da informação, É. esquece isso daí. Antes de informática até, era processamento de dados. Eu lembro que quando a primeira vez que eu fui, né, pesquisar sobre era processamento de dados e tal. E naquela época ali, Lívia, você procurava trabalhar com computador. Né? O sonho da pessoa, do moleque daquela época lá que gostava de videogame eu vou trabalhar com computador. E eu fui para essa área aí, né? E eu gosto muito, viu? Eu gosto muito. Uhum. Uma área Uhum. excelente que me abriu muitas portas, como eu te falei, né? Nossa, eu já trabalhei em multinacionais, na IBM, na Microsoft. Eu trabalhei quase 10 anos na Microsoft. Então eu sou do mundo corporativo. Entendo muito fiz muitas reuniões com CFOs, CEOs, mas hoje não. Hoje eu tô no videogame. Sim. Para contextualizar, né, em 2015 você decidiu empreender em uma área que não estava ali no auge, mas estava muito grande ali no seu coração, né? Que foi a revista física de videogames. Eu queria que você contextualizasse também essa fase da sua vida. Legal. É muito bacana você falar que assim não estava no auge e não estava mesmo, porque você vê, nos anos 90 teve o auge ali das revistas informativas, as de videogame, as que falavam de coisas nerd e tal. Então ali era o melhor momento. Mas eu era criança, adolescente, jamais conseguiria fazer alguma coisa naquele Sim. momento lá, né? E aí a revista começou, né? O mercado de revistas começou a declinar no início dos anos 2000, e ali 2005 para frente já estava só ladeira abaixo, infelizmente, e chega em 2015, eu penso, o que eu vou fazer? Uma revista física, que loucura, né? Por que não, né? Por que não? É claro que naquele primeiro momento era algo que era muito importante e sério, porém Uhum. ainda não era o meu primeiro negócio. Sim. Né? Não era o primeiro negócio. Fui para frente, teve equipe, formou equipe. Para você ter noção,
A Warp Zone, em 2015, eu comecei a ideia dela com um fanzine que tinha 4 páginas só. Então era um fanzine a cada 2 meses, pra testar, pra ver como que era, Uhum. porque isso é tudo muito diferente, cara, o Sim. mercado de impresso, aí tem que lidar com gráfica e tal, né? Mas deu tão certo que no início de 2016, eu já com uma parceria com uma editora na época, antes de ser da Warp Zone ser a própria editora, Uhum. eu fiz a parceria com uma editora na época e, olha aqui, olha o pulo, Lívia, de um fanzine com 4 páginas, no final de 2015, eu tava no início de 2016, fevereiro, imprimindo 40 mil exemplares, 400 páginas por mês, em todas as bancas do Brasil. Nossa, Isso era inimaginável, sabe? Assim, para mim era um sonho realizado. O time demais. todo que a gente conseguiu formar na época, que é um time bem volátil por conta da. Funciona assim hoje em dia, né? De 2015 para cá, as redações são bem assim, né? São bem voláteis. Uhum. Mas imagina só o sonho. Eu que cresci comprando revista de videogame, eu tava no início de 2016 colocando 400 páginas por mês na banca. Nossa, satisfação. Eu era um moleque ali, sabe? Feliz da vida. Quando você transformou o fanzine em uma editora? Porque, assim, você cresceu muito, né? Que nem você começou com 4, de repente 40, e foi ganhando espaço. Mas você ganhou muito mais espaço na sequência. Como que foi esse processo para dar esse passo a mais? É legal. Do fanzine, a coisa bem independente ali, né? E com uma tiragem, por exemplo, a gente, no finalzinho de 2015, a tiragem de um fanzine independente da Warp Zone eram 200 exemplares. É uma distribuição ali praticamente artesanal. Uhum. Mas para a banca, aí o negócio ficou sério. No início de 2016, a empresa virou um CNPJ, porque eu precisava ir para a banca, então precisava. Quando você fala com livraria, você tem que ser empresa mesmo, Sim. enfim, né? E o pulo foi para 400 páginas por mês, ao invés de 4 páginas a cada bimestre. Olha que loucura! Então, eu estava com um time bem grande, produzindo conteúdo. Nesse momento, a gente começou a expandir bastante, ganhar bastante mercado, muita gente conhecendo, comprando os nossos produtos. A gente tinha 4 séries de livros sendo lançadas todo mês, né? Foi um sucesso. Mas o nosso passo grande mesmo foi no início de 2017, Lívia, quando a gente lançou o nosso primeiro livro de luxo. Que aí veio através de campanha de financiamento coletivo, como eu estava te falando sobre a campanha, né? Sim. Então a gente está indo agora para o 6º livro de luxo, a 6ª campanha, mas a primeira, ela foi para a gente assim surpreendente. Porque hoje, quem apoia a Warp Zone no financiamento coletivo Uhum. sabe o que vai receber. Porque já teve 6 experiências anteriores, Sim, criou uma entendeu? fidelidade, Criou né? uma fidelidade. Agora, aqueles apoiadores do primeiro projeto de financiamento, eles não tinham ideia do que ia receber. Porque como que vai ser? A gente estava prometendo o que a gente promete até hoje. Um Uhum. trabalho muito bem feito, Sim. de luxo, uma coisa que eu gosto de falar que é um jornalismo arqueológico, de tanto que a gente escava, né? Mas na primeira publicação, o primeiro financiamento, foi o pessoal que apoiou e tá com a gente até hoje, a maior parte dessas pessoas, né? E é o pessoal que apostou mesmo. É que nem, sabe, você comprar um apartamento que é na planta, ele Aham. vai existir, mas vai mesmo? Você fica Sim. com aquele pé Tem atrás, você não aquela, né? sabe, E né? também vem a ansiedade, né? Nossa, total. De quem comprou e de quem tava fazendo, Sim. porque eu era um poço de ansiedade nessa época. Até hoje, tá? Não se acostuma. A gente tá no meio de um financiamento. No fim do ano, agora, no fim de 2023, a gente entregou um livro novo, um dos nossos livros de luxo, e a ansiedade é a mesma. Do primeiro livro. Ah, que legal. Explica pra gente o que é um livro de luxo. Legal. Ó, quando eu falo livro, o pessoal se impressiona quando recebe um livro da Warp Zone. Uhum. Porque você imagina, né? A gente estava até conversando aqui antes de começar a nossa gravação, que você vai numa livraria, você tem um livro ali, um livro simples. Uma capa que a gente chama de cartonada, que é aquela capa dura, mas não é uma capa como se fosse tipo madeira, né? É um livro com os textos, geralmente aquele papel mais amarelado. Isso Uhum. é o que as pessoas têm de ideia de livro, Sim, né? imagina, né? O livro da Warp Zone, o de luxo, o que a gente tem mais próximo são aqueles anuários que você coloca no meio, numa mesa de centro. Aqueles livros grandões, que é Sim, capa dura, o formato dele já é maiorzão, bem 2, 3 trabalhado. vezes. Nossa, é muito. Que é um livro de colecionador. É o que a gente costuma falar que a pessoa que compra esse tipo de livro, né, o consumidor dele, é aquele que compra, ele dá uma folheada, mas ele gosta de colocar na estante, do Uhum. lado dos itens que ele coleciona, sabe?
Esse é o modelo de negócio do nosso livro de luxo, né? A pessoa que é colecionadora. O livro de luxo é o livro que você gostaria de ter na sua casa? Total. Ele nasceu por conta disso. E eu tenho uma coisa que eu brinco, eu gosto de falar, que é o seguinte: quem gosta de videogame no Brasil e coleciona revista, livro de fora, a gente compra muito livro lá fora em inglês, em japonês, em francês, mesmo sem entender. Mas é Uhum. porque fala de uma série que a gente gosta tanto e é tão bonito, como eu falei, é um item de colecionador. Eu quero ter aquilo. Então o pessoal importa. Às vezes não sabe nem ler. Eu tenho livro em japonês, não sei ler em japonês, mas tá lá, é de uma série que eu gosto muito, tá na minha estante. E aí eu brinco que é o seguinte: muitas pessoas de fora compram livros da Warp Zone e não são brasileiros morando fora, são colecionadores que, assim como a gente fazia, eles olham o livro pela internet hoje, muito mais fácil de encontrar, Uhum. vê aquele livro, gosta, é um item de colecionador e eles compram. E eu falo, agora a gente tá devolvendo. Porque vocês estão comprando livro sem saber ler em português, mas é isso, tá? E como que funciona a venda? Olha, a gente tem hoje dois principais canais. A venda é pela nossa loja virtual, tá? Uhum. Lá no início, Lívia, eu vou te dizer que a gente trabalhou muito na banca. Em 2016, eram 40 mil exemplares nas bancas todo mês. Só que o custo disso cara, hoje é proibitivo. Altíssimo. É proibitivo, é complexo. Por isso que a gente saiu desse modelo de negócio. Livrarias também, eu vou te falar que pra gente já não é uma coisa tão bacana assim. As principais fecharam no Brasil, infelizmente, e as que estão abertas, por exemplo, eu sou uma editora independente com a Warp Uhum. Zone, né? Uma livraria hoje, o modelo de negócio delas funciona da seguinte forma: se eu mando para a livraria, eles me pagam. Primeiro que eu mando consignado, eles não compram. Você tem que mandar, eles vão vender e depois de vender eles te pagam depois de 180 dias. É Nossa. muito difícil para uma editora independente, Lívia. É muito difícil. Dá para uma editora maior, né? Sim. Aí beleza. Mas pra gente não interfere no nosso negócio. Por quê? Os nossos canais de venda hoje, loja virtual da Warp Zone, então internet, o pessoal compra no Brasil inteiro e no mundo inteiro, né? Claro que quando compra fora do Brasil é um pouquinho mais chato por conta do nosso frete, a nossa exportação ela é muito cara, Uhum. né? E tem gente que, dependendo, compra do Japão o nosso livro, paga mais caro no frete do que no livro. Entendeu? Uma pena, mas ainda assim acontece, porque pro colecionador não tem barreira, Isso tá? vira. Aí eu quero esse livro, eu vou comprar Vou de qualquer comprar. forma, né? Mesmo se ficar muito caro. E também os eventos. Uhum. A gente faz evento presencial, né? Como a gente ainda vai falar, mas eu tenho hoje o evento Retrocon, que é o nosso principal canal hoje, é momento para encontrar com o time, com os leitores, e evento é o canal mesmo, A sabe? Assim, chave. presencial, a pessoa pode A pegar o troca. livro, vai folhear, vai pedir autógrafo de quem escreveu, porque vai estar lá também, sabe? Uhum. É muito legal. A gente vai chegar nessa Então parte. lá. Mas antes, eu queria falar dessa conexão tão legal que você conseguiu formar entre o físico e o digital. Como foi? Em que momento você falou que você poderia atingir um outro patamar, né? Porque eu tô fazendo a sua história por escala. Mas é porque ela realmente é uma coisa totalmente. Ela não é linear. Ela vai crescendo e crescendo e crescendo e acredito que vai ter muito mais pela frente. Mas você atingiu um público também no digital, com a questão de site, notícias, informação. A toda hora, antes de vir para cá, eu já estava olhando e já estava atualizado. Então, em que momento você viu que era a hora de apostar no digital também? A gente precisava criar os nossos próprios canais de divulgação. Sabe por quê? Voltando ali naquele lance da editora independente, Uhum. né? A gente tem hoje um mercado que divulga material sobre o mundo nerd, geek, cultura Sim. pop, né? Mas tem uma coisa que já me chateou mais, hoje não chateia tanto, que é o seguinte: se é algo feito fora do Brasil, é notícia. Se é algo feito no Brasil, é publicidade. Ai. Entendeu? Então, assim, eu já vi muitos portais falarem de: olha esse trabalho, esse livro que está sendo feito lá na Europa, e não falava de um livro maravilhoso sendo feito no Brasil. Por quê? Porque, como eu disse, aqui eles esperavam que a editora pagasse para falar sobre o livro. É publicidade, né? Muitos portais me apoiaram lá no início e apoiam até hoje, mas muitos outros não. E por conta disso, qual que foi a ideia, Lívia? A gente precisava criar nossos próprios canais para divulgar.
Daí nasceu o nosso site, o canal no YouTube, o nosso podcast. Então hoje, a Warp Zone que nasceu uma editora, hoje é um grupo de mídia. Porque a gente tem braço físico, braço digital, o time tem mais de 30 pessoas, todo mundo trabalhando, como você falou, né? Hoje de manhã já tinha lá, tem o editor e os redatores no portal para eles Sim. publicarem as notícias, né? E é óbvio, a gente usa os nossos canais para falar de tudo que acontece no mundo do videogame, geralmente com foco mais no mercado retrô, e para falar da gente também. Tá. E essa fidelidade do público fez com que você também criasse um novo produto, que é a Retrocon. E agora é a vez de falar sobre como surgiu esse evento, como ele funciona, e eu quero que você traga as novidades aqui em primeira mão. Ah, legal. Olha, o Retrocon é um xodó. Ah, falar pra você, nossa, ao ponto. E claro, né? Eu já tinha te adiantado. Dá uma dor de cabeça fazer evento, Sim. Deus do céu. Mas é um xodó, é um evento que eu criei junto com 2 amigos, tá? A Retrocon hoje, ela é mantida por 3 marcas: a Warp Zone, a Casa do Videogame e a Mister Games. Então são 3 negócios que mantêm, que criaram, né, a Retrocon. E falar pra você é uma satisfação, que é um momento que a gente encontra com o pessoal que segue o nosso material, o nosso conteúdo. No ano passado, a primeira edição do Retrocon, a gente conseguiu colocar em 2 dias no pavilhão quase 5.000 pessoas que foram lá para consumir o nosso material, os nossos expositores que estavam lá para vender os seus produtos e também para jogar videogame. No Retrocon a gente tem os fliperamas, os arcades de época, a gente tem os videogames. No ano passado, quem ia... Olha só, hoje é difícil isso, tá? Quem ia lá no evento tinha 20 TVs de tubo com 20 videogames antigos para jogar. Tem gente que nunca colocou a mão num videogame, Lívia, antigo. Entendeu? Aí nessa oportunidade ainda vai jogar numa TV de tubo. Dependendo da idade da pessoa, nem sabe o que é TV de tubo. Nossa. Entendeu? Então, olha, foi um evento família. Esse ano a gente vai repetir isso. Foi um evento família, pai que levava filho, filha, mãe que levava filho, filha, para ver como na época, como era na época deles, como era o videogame, como era a diversão. Uma memória afetiva Ah, não, e também, muito né? gostoso. A gente via o pessoal pra cima e pra baixo, feliz da vida, dando um feedback tão bom pra gente, né? Porque, óbvio, comercialmente falando, é muito legal você pegar, terminar um evento, ver e falar assim, olha, que bacana, aqui deu certo, aqui não deu, e você identificar os números, eles atenderam o nosso planejamento. Mas uma das partes mais gostosas é dos mais próximos chegarem e dar aquele feedback falando assim, olha, me diverti muito, minha esposa adorou, meu filho adorou. Não, isso daí é muito gostoso, sabe? Assim, e a gente chegou com o Retrocon. Falar pra você que quando a gente estava planejando a primeira edição, a gente tinha noção, sim, que ia ser grande. 2.000 metros, né? A gente tinha noção, os nossos convidados, a gente tem convidados no Retrocon com 10, 12 milhões de seguidores no YouTube, por exemplo, né? Então a gente tinha noção que ia ser um evento grande, mas foi muito maior do que a gente pensava. Nossa, até assusta, né? Porque você pensa assim, e agora? O que eu faço em 2024? Como superar, né? Como superar? E em 2024 tem Retrocon. Tem Retrocon, agora nos dias 3 e 4 de agosto, estamos pertinho. Vamos repetir a dose, melhorando ela ainda. Como eu tinha falado, no ano passado a gente tinha 2.000 metros, o que não é pouco. Sim. Esse ano, junto com a praça de alimentação, a gente está em quase 6.000 metros. Dá até um frio na barriga. Falar. Tem os nossos convidados, as nossas atrações. A gente vai levar o dobro, praticamente, de tudo que a gente levou no ano passado, ou seja, de influenciador, o dobro de pessoas, televisões com videogame, no mínimo 40, os fliperamas, a área é 200 metros de área para os fliperamas, e tudo atração gratuita para quem vai no evento, né? Você paga para entrar no evento, preço bem módico, tá? A gente tá tendo o terceiro lote de ingressos e a pessoa se diverte muito, Lívia. Dois dias num fim de semana que a maior parte das pessoas comentam, eu me senti nos anos 90. Como se eu estivesse jogando com um amigo no fliperama, numa locadora. E pra gente, por mais que seja pesado, é caro fazer, isso paga. Paga muito. E você joga no dia? Ah, não. Não dá. É uma loucura. Primeiro que, olha que interessante, eu falo isso pra todo mundo. O evento tem 2 dias. Pra quem visita. Porque pra gente tem muito mais dias. Sim. Ó,
Não vou contar nem o planejamento, que são meses, mas esse ano o evento vai acontecer nos dias 3 e 4 de agosto. Uhum. Mas desde o dia 1º de agosto, a gente já vai estar lá, porque tem que fazer montagem das coisas, Sim. acompanhar bombeiro, vistoria da prefeitura, então é insano. Aí começa o evento, a gente tá lá naquela correria boa, né? Não tem muito como parar pra jogar, tal, às vezes nem pra dormir, porque a gente vira, geralmente da sexta pro sábado, que é o primeiro dia, a gente tem que virar, não tem jeito, né? Agora, terminou o evento, no domingo de noite, acabou? Pros visitantes, sim, porque no dia seguinte, tá a gente lá. Eu, por exemplo, na edição de 2023, na segunda-feira tava eu lá, né, no dia seguinte do evento ter terminado, eu acompanhando o pessoal da ONG que foi coletar os alimentos que a gente Que que a legal. gente arrecadou, 4 toneladas. Nossa, lindo, lindo. Esse ano eu falei pro pessoal, 8 no mínimo, no Bater a mínimo. meta, Ah, o pessoal vai adorar isso daí, o pessoal vai adorar. E pra gente é muito bom, sabe? com certeza. É uma satisfação gigantesca, porque eu falo pro pessoal, ó, gente, quem for no Retrocon, você vai se divertir, você vai levar filho, filha, esposo, né, esposa, mas aí você leva ainda um alimento, e você, além de se divertir, você vai colaborar. Não tem nada mais gostoso. Perfeito, entendeu? E Kleber, você falou na nossa conversa sobre o jornalismo arqueológico, que é uma vertente muito interessante também. E dentro disso, vocês estão construindo um documentário para falar sobre todas as revistas, né, de videogame no Brasil. Que momento isso também virou uma pauta para você e como foi a construção? O seu acervo virou ali também como uma fonte de pesquisa para os jornalistas, para toda a equipe que está participando? Sim, o documentário é um sonho realizado, tá, Lívia? Porque a Warp Zone ela surgiu com o intuito de registrar a nossa história. Infelizmente, as pessoas se vão, e a gente vê, né, o pessoal que estava lá criando essa história nos anos 80, 90, Sim. infelizmente, né? E teve um momento que eu pensei o seguinte: ninguém tá registrando isso. Vamos dar um jeito, né? E aí, hoje, a Warp Zone, com o time todo, a gente faz esse tipo de registro. Eu chamo carinhosamente de jornalismo arqueológico, porque a gente precisa escavar mesmo. Pra você ter uma noção, Lívia, algumas pessoas que fizeram parte da história, elas, quando a gente encontra, porque é muito difícil encontrar essas pessoas, porque não tinham nome nem rosto. Sim. Anos 80, Tinha um início de Google, né, 90, para fazer uma não tinha, pesquisa? exato. E para registrar, quem registrava essas pessoas na época? Exato. Então, por isso que eu chamo de arqueológico, eu gosto de usar esse termo, porque a gente escava, a gente vai atrás, Uhum. encontra essas pessoas. E olha só o fenômeno que interessante. Quando a gente encontra essa pessoa e começa a conversar com ela, boa parte fala o seguinte: mas isso é importante mesmo? Eh, o que eu estava fazendo é só o que eu estava fazendo. Aí eu comento com a pessoa, falo assim: olha, isso é muito importante, a gente vai registrar esse negócio, e quando a gente lançar, no caso do livro, do documentário, eu te convido para estar lá presente e vão pedir o seu autógrafo e para tirar foto com você. Porque Uhum. isso acontece, sabe? As pessoas hoje, né, que na época eram crianças, hoje quem apoia o nosso trabalho, Lívia, olha essas pessoas que criaram a história, que fizeram parte das empresas, das revistas, como inspirações. Fala assim, nossa, eu cresci lendo videogame porque você escreveu, que legal te conhecer, tira uma foto comigo, né? Aí eles entendem, né? As pessoas entendem a importância do trabalho que eles fizeram, né? Então, é interessante isso daí, sim, serviu como um acervo, esse material que eu mantenho até hoje. Primeiro a ideia veio, né, falando de revista de videogame, veio o documentário, que ele foi financiado no ano passado, o documentário. Eu gosto muito, assim, a Warp Zone é uma comunidade, então a gente não faz, ninguém faz nada sozinho, né? É um monte de gente junta para fazer a coisa, né? E quando teve a ideia do documentário, eu pensei assim, bom, nossa expertise é livro. Documentário, primeiro que a gente não tem nem equipe para gravar, produtora, como a gente Sim. tá fazendo, precisa disso aqui, Um precisa ser bem suporte, né? feito. Aí então eu, junto com uma empresa chamada 04 Media, a gente se juntou para criar esse documentário. Tanto que hoje o financiamento já foi financiado, a gente está em produção, temos mais de 30 entrevistas feitas com pessoas de época e o pessoal da 04 Media, o Arthur, ele está editando, está trabalhando na produção. O que Uhum. a gente tem hoje de prazo no primeiro semestre de 2025, vai ser lançado em mídia física,
DVD, Blu-ray, que é o que o meu público gosta, tá? Ele Sim. gosta de coisa física para colocar na coleção, como eu te falei lá. Mas a gente também tá negociando com o streaming, tá? A gente talvez. Eu não sei ainda se eu consigo falar nomes, mas a gente gostaria de colocar talvez no Amazon Prime. Netflix é mais difícil, Uhum. mas quem sabe, né? A gente quer colocar de alguma forma online para assistirem também, E você né? já tem um título? Sim, a história das revistas de videogame no Brasil. E olha só que bacana. Depois do documentário, Lívia, surgiu a necessidade, porque assim, é meu público apaixonado, tá? Uhum. O documentário foi o primeiro projeto de financiamento nosso, da Warp Zone, que não foi um livro. Tanto que o pessoal, eu até falei com o pessoal da 04 Mídia que se juntou nessa parceria comigo. Eu falei assim, ó, vamos junto, mas eu não sei qual que vai ser a recepção. Porque o pessoal tá esperando o livro, né? E deu super certo. Abraçaram a ideia também, financiou muito bem. Mas durante o projeto, eu recebia feedback, recebia e-mail do pessoal perguntando, do meu público, falando, e o livro? Eu quero livro sobre as revistas de Ah, videogame, entendeu? Porque o documentário eu já apoiei, gostei, mas eu quero o livro também, pra você ver como que é o meu público. E então nesse momento a gente tá com o financiamento coletivo do livro acontecendo, porque por mais que tenha o documentário, tem muita história pra contar no livro também, né? É nossa, um que legal complemento. isso. Então eu falo pro pessoal hoje em dia, durante algumas lives que a gente faz, eu falo o seguinte, ó, você que é apoiador, você que é leitor da Warp Zone, você apoiou o documentário e o livro. Assim que a gente lançar, você vai estar assistindo o documentário em casa, com o livro no colo, tirando as suas dúvidas, vendo as suas curiosidades, porque vai ser exatamente desse jeito. O pessoal vai consumir esse conteúdo, Nossa. sabe? O lance do livro agora, Lívia, que é muito importante falar, ele é um complemento ao documentário. Uhum. Porque o documentário, ó, a gente tem mais de 30 entrevistas, então você coloca aí pelo menos 60 horas de material. O documentário vai ter 1 hora e meia. Que ele tem que ter um formato para streaming, Exato. né? Aham. É diferente. Uma linguagem, né? Lógico que no Blu-ray a gente vai colocar um chorinho ali, uns extras pro Aham. pessoal, né? Mas imagina só, tem muita coisa que vai ficar de fora. E isso que vai ficar de Livro. fora vai pro livro, né? E o livro é um sucesso, a gente estava falando aqui, o financiamento dele Sim. deve estar indo para uns 2 meses de financiamento, coisa mais ou menos isso, e o livro passou de 200% de arrecadação. Eu tô feliz Sim. demais. E é tão legal, é tão apaixonante o público que acompanha, que o pessoal fica me mandando mensagem no WhatsApp ou no nosso grupo, quando muda a porcentagem. O público fica mandando, assim, ó, Ah, eles chegou em acompanham. 229%, chegou em 200... Ó, agora de manhã eu vindo para cá, eu recebendo mensagem no WhatsApp falando assim, chegou em 240, que legal, uma meta estendida. Então, o pessoal, por isso que eu falo, o nosso livro, porque é nosso. Não é da Warp Zone, a gente não faz sozinho, é a gente e o público. O público é Uhum. mais dono do que a Warp Zone, porque eles que estão financiando, né? E deu super certo o livro. Nossa, eu tô feliz Sim. demais. E não acabou ainda, hein? Tem um chorinho ainda aí de dias para apoiar o financiamento. Exato. Era o que a gente estava conversando antes, né? Encontrar o valor do seu trabalho. E o valor, ele não é só o dinheiro. O valor vai muito além disso, né? Essa união representa muita coisa. E eu vou já pegar esse gancho para te perguntar como que você conseguiu criar essa legião, né, de fãs e público? Como é essa troca e qual que é o perfil dessas pessoas? Ah, legal. Eu penso que um dos principais motivos, Lívia, para esse pessoal estar com a gente, tanto os nossos colaboradores, os apoiadores, quem compra o nosso material, é a honestidade, sabe? Assim, porque o que a gente Uhum. faz é muito apaixonado. Tem coisas que a gente lança como uma editora independente, que eu até falo pro pessoal, eu falo assim, isso não é comercial. Uma editora maior não lançaria isso porque comercialmente falando não vai dar lucro nenhum. Mas a editora independente está aí para isso. Né? Hoje você tem a gravadora independente que vai lançar a fita cassete, o disco de vinil, que não dá tanto dinheiro, mas tem o seu público. Eu Aham. faço a mesma coisa com o livro. Tem coisa que é muito nichado, imagina, nicho dentro de nicho, porque a gente tá falando de videogame, videogame antigo, e o terceiro ponto, que é um nicho dentro do nicho, é muito difícil, mas pra gente dá, porque a quantidade de apoiador que a gente tem, vamos fazer lá uma campanha, ou até uma pré-venda no site, não vai vender muito, mas é o que vocês querem, é o que eu quero também, então vamos fazer juntos isso daqui. Né? E por que o pessoal se aproximou? Por conta dessa paixão, Lívia. É feito com amor. A gente escreve o que a gente viveu. E quem viveu, seja escrevendo com a gente
ou comprando o nosso material, se sente amigo nosso daquela época. Uhum. Quantas pessoas já chegaram em mim e falaram assim, nossa, parece que eu te conheço desde os anos 90, cara. E eu te conheço só pelos livros que vocês lançam. Mas é porque a nossa história ela é muito parecida, a vivência. Muitas pessoas, quando vão retirar o nosso livro num evento de lançamento, por exemplo, comentam, nossa, isso aqui me faz lembrar do meu primeiro videogame, que o meu falecido pai me deu. Então são tantas lembranças, tantas Sim. memórias. É por isso que o pessoal ama tanto estar com a gente para fazer essas coisas. E eu tô falando do ponto de vista de quem apoia comprando. Uhum. Tem também os nossos colaboradores que estão com a gente fazendo esse conteúdo com a mesma vibe nossa, sabe? Ah, poxa, vamos criar um conteúdo aqui, seja o podcast ou um vídeo, mas não vai dar muito engajamento. Mas e aí, quer fazer esse tema? Quer? Então vamos fazer. Entendeu? É muito diferente, porque se você tá por exemplo, numa grande produtora, dependendo do tema, fala assim, ó, nem vai, porque aqui não vai dar negócio, né? Uhum. Então a gente tem essa liberdade de criar o nosso material, o nosso conteúdo, com base no que realmente agrada a gente. E Kleber, você consegue fazer uma análise? Acredito que sim, mas eu vou pedir para você fazer uma análise sobre a evolução dos jogos de videogame no Brasil e esse público. Porque quando a gente fala de 1980, era um perfil de jogo. Hoje em dia, é totalmente diferente. Como que você avalia esse cenário? Olha, evoluiu muito. Hoje em dia é muito mais profissional. Hoje tem gente que ganha dinheiro jogando videogame, Lívia. Nos anos 80, 90, isso era impensável. Sim. Né? Era impensável. Hoje tem gente que ganha dinheiro jogando videogame, ganha muito dinheiro, mais do que a gente. E esse mercado ele é muito profissional hoje. Né? Graças a esse profissionalismo do mercado, é que a gente consegue, por exemplo, manter o nosso nicho. Tá? Vender os nossos livros, porque é um mercado de... você tinha perguntado qual que era mais ou menos a fotografia do nosso público. Uhum. Então é um 30 a mais, né? Que já tem ali independência para comprar quando quer comprar. É caro, vou parcelar. Ou aquela desculpa que todo mundo usa. É caro, mas eu vou me presentear. Eu mereço. Eu mereço. E essa evolução... ela foi muito saudável. Hoje tem coisas que, por exemplo, a gente cobre com a Warp Zone lançamentos novos no nosso portal, no podcast. Claro que os nossos livros, eu vou falar que o principal foco são os videogames antigos de fato, né? Mas tá todo mundo antenado, né? Na redação da Warp Zone, todo mundo tem o console da vez, tá com o videogame mais novo, jogando os jogos mais novos, mesmo porque muito do que a gente tem hoje um novo retrô, né? Tem um monte de coisa voltando. Filme, música, Sim. videogame não é diferente. Um monte de coisa que estão lançando hoje é reboot do que a gente adorou ver isso sendo lançado nos anos 80 e 90. Então tá todo mundo em casa. Kleber, eu queria muito agradecer a sua participação. Foi muito interessante saber mais sobre toda a sua história, sua trajetória. Só tenho a agradecer. Eu agradeço a oportunidade, o convite, tá aqui para falar para o público de vocês também, apresentar esse novo negócio, né? É uma editora de videogame, é um novo negócio. E a maior satisfação, foi muito bom conversar com você também, Lívia. Eu queria que você deixasse o convite para o público, né? Falando sobre as suas redes sociais e onde que a gente encontra o Kleber e a Warp Zone. Legal. Olha, a rede social que eu mais uso hoje é Instagram, o Kleber Marques, mas esse é o meu pessoal. Warp Zone é Warp Zone ME em todas as redes. Aí a gente tá lá no YouTube, no Twitter, no Instagram, tem o nosso warpcast.com.br, que é o nosso podcast, warpzone.me, que é o nosso site, portal, e também que eu quero convidar o pessoal para o evento, para o RetroCon, que acontece agora no início de agosto, dias 3 e 4. Vai ser um evento imperdível. Se você é de São Paulo ou das regiões próximas, vai ser um bom momento para você lembrar de como era jogar videogame nos anos 90. E antes de fechar a nossa conversa, Kleber, eu deixei uma pergunta. O que significa a palavra Warp Zone? Ah, legal. Para quem é do videogame, Lívia, eu vou te falar que o pessoal conhece bem essa palavra, porque ela é uma passagem. Você pega ali um atalho para você ir de uma fase para outra no videogame, né? Só que aí eu deixo um enigma, que até hoje só 2 pessoas conseguiram me dar uma resposta. Olha. Que é o seguinte, que Warp Zone, geralmente num jogo, te leva de uma fase aqui para uma fase para frente, ou seja, para o futuro. Mas a nossa Warp Zone te leva para o passado. E tem um motivo para isso. Existe um jogo que responde essa pergunta. Eu vou deixar aí no ar esse mistério. Boa. Só 2 pessoas me falaram qual jogo que era. Muitas tentaram.
e não conseguiram chegar nem perto. Então, quem souber a resposta, manda pra gente. Obrigada, Kleber. Obrigada pra você que assistiu a gente até aqui. Até a próxima.